A ministra do Planejamento e Orçamento do Brasil, Simone Tebet, viaja ao Panamá junto com o presidente Lula. A expectativa é que eles discutam o futuro dela nas eleições. Nós vamos já falar sobre esse assunto, então, aqui com o nosso time de comentaristas. Nós temos a Priscila e também o Merreiro conosco desde o início aqui do Jornal da Manhã. Merreiro, para a gente entender, a Simone Tebet, inclusive, já está sendo sondada por outros partidos por conta dessa indecisão de disputa eleitoral ou não. Quais são as possíveis saídas hoje para a ministra? Pois é, ela vai ter que mudar de partido se ela quiser sair candidata ao governo, porque não é interesse do partido dela ter uma candidata para o governo. Simone Tebet também não é uma candidata forte, não é uma candidata muito conhecida, não tem uma posição ideológica bem definida. Lembrando que nas eleições de 22, quando se candidatou à presidência, ela foi uma dura crítica dos governos Lula, né? Falou mal do Lula, falou que ela era uma alternativa e tal, e aí aceitou um cargo no governo Lula logo depois, né? Então, não há muito posicionamento ideológico, não há muitos fatores que levem o eleitor a querer votar na Simone Tebet. Então, acho que nem vale a pena, né, você sair do partido só para lançar uma candidatura natimorta. Agora, Priscila Silveira, a Simone Tebet aparece depois de pesquisas internas mostrarem que o nome dela teria certa competitividade, embora seja muito pequena diante, principalmente, do governador Tarcísio de Freitas. Como que essa estratégia poderia florescer se também levaria como resultado a possibilidade de se queimar um nome de uma ministra do atual governo? Cine, a ministra, inclusive no governo Lula, a gente viu uma questão mais apagada dela. A gente não vê a ministra em grandes cenários, muito embora ela esteja lá no exercício de um ministério extremamente relevante, que é o Ministério do Planejamento. Mas quando mexe no bolso, é óbvio que a ideia de todo o governo é realmente deixar de lado. Eu vejo essa possibilidade de colocar a ministra, né, Tebet, no planejamento, foi exatamente para não dar palanque a ela, mas a gente não pode deixar de levar em consideração que ela tem, ainda que pequeno, um capital político. E o presidente Lula, quando traz ela para a sua proximidade, ainda mais, em especial nesse momento pré-eleitoral, é visando a capitanear esse importante capital político que ela tem. Por mais que seja pequeno, a gente não pode desprezar, né, as pequenas pedrinhas, porque na junção do todo, aí acaba ganhando-se a eleição, porque a eleição não se ganha com um único partido. A gente tem visto isso em todos os preceitos eleitorais. E historicamente a gente vê em todos os níveis, né, de cargos eletivos, nomes que vão se repetindo até que conseguem crescer. Então pode ser também uma estratégia se colocar à disposição de uma disputa para ter o nome aparecendo na urna eletrônica e não ser assim esquecida, digamos assim, por parte do eleitorado. É por isso que a gente sempre fica atento aqui aos nomes, à lista de quem viaja junto com o presidente da República. Nada é por acaso. Quem trouxe essa apuração foi a Danúbia Braga, com um olhar atento em cima disso, justamente olhando, né, Danúbia, para as estratégias que vão sendo lançadas dentro do próprio governo federal. Exatamente, Beatriz, Cine, o presidente Lula viaja para sua primeira viagem internacional para o Fórum Econômico Internacional da América Latina e Caribe, mas na mala leva assuntos domésticos. Então, Simone Tebet, que integra a comitiva, vai no mesmo avião que o presidente Lula, e aí existe uma expectativa de pessoas próximas a Tebet de que ele faça um convite, até mesmo uma proposta, para que ela dispute as eleições por São Paulo e até mesmo troque de partido. Uma possibilidade, PSB, seria então essa troca. O que me disseram é que ela tem ali um temor de sofrer um fogo amigo por parte do PT, mas que essa conversa pode justamente garantir esse apoio. Lula então pode convencê-la justamente sobre essa mudança de legenda e de transferir aqui para São Paulo. Quais são os planos dele para Tebet, ou governo ou Senado? Essa conversa deve se desenrolar em torno disso, e a ideia também dela ir ao Panamá é justamente mostrar, como ministra do Planejamento, todo esse reforçando esse esforço do Brasil em discutir assuntos comerciais, né, com outros países. Eles devem retornar só na semana que vem, de quarta para quinta-feira. Então, esses assuntos, a expectativa aí de pessoas ligadas à Tebet é que essa conversa se adiante e eles tenham uma definição até mesmo antes do carnaval. A conferir, a gente vai seguir de olho. Volto com vocês.